A paz e a graça do Eterno a todos os eleitos, aqueles que pertencem ao reino. Meus queridos, hoje eu estou aqui para bater um papo com os irmãos, para meditar aqui acerca da porta estreita. A porta estreita, ela está registrada no livro de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 22. Acontece que Jesus, ele, passando pelas aldeias e cidades, com destino a Jerusalém, alguém lhe interroga, a Escritura não fala quem lhe interroga, mas alguém lhe interroga, perguntando se é difícil entrar no reino de Deus, ou ser salvo. Essa é a pergunta certa, se era difícil ser salvo. E Jesus fala com ele o seguinte: para que ele porfiasse entrar pela porta estreita, porque muitos procurariam entrar por esta porta estreita e não poderiam entrar. Essa é a expressão que é usada lá, não poderão entrar. Ele continua dizendo, ele continua falando, que aí haveria um momento que o dono da casa se levantaria para fechar a porta e fecharia a porta. E as pessoas que estivessem do lado de fora iriam bater e perguntar para ele e chamá-lo. E ele ia dizer o seguinte, que não sabia de onde eram aquelas pessoas. E essas pessoas diriam o seguinte: Senhor, nós comíamos com o Senhor e bebíamos com o Senhor. O Senhor ensinou nas nossas ruas. Aí ele diria, olha, ele vai dizer, não diria, ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, ou não sei de onde vocês são, vós que praticam a iniquidade. Então eu gostaria de meditar com os irmãos sobre esse texto. Volto a afirmar, está em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 22, pediria aos irmãos depois que desse uma lida e meditasse. Mas o que acontece? Qual que é o alerta ali para nós, né? É que a porta é estreita, a porta do reino, ela é estreita. Nós hoje em dia não temos mais visto ninguém pregar sobre essas coisas da forma que elas são. A porta, todos nós sabemos que a porta é Jesus. Não há outra porta. A porta é Jesus. Lá no livro de João, no capítulo 10, ele fala que ele é a porta. Então a porta é Jesus. O que acontece? Para entrar por Jesus, passar por Jesus, para termos acesso ao reino, não é que é difícil. Foi nos dado as ferramentas para que essa não fosse tão difícil. A porta é estreita, mas foi nos dado as ferramentas para que nós passássemos pela porta. O que acontece nos dias que nós estamos vivendo é que para que você te apresentem as ferramentas, para que você saiba quais são as ferramentas, você deveria ler as Escrituras e ter um contato diário com as Escrituras. Mas o que acontece? Não há interesse dos líderes religiosos que você leia, que você passe sozinho. Os líderes religiosos, eles querem ovelhas de cativeiro. Ovelhas que estejam ali dentro do aprisco, que ouçam a palavra que ele vai trazer para você, ou que um amigo dele, um convidado dele vai trazer para você, e que você vá para casa e viva daquela palavra. Se você conhecer o Eterno através das Escrituras,
É por isso que Jesus falou: aqueles que crerem em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre e saltarão para a vida eterna. Mas eles não te estimulam a fazer isso para que você não conheça a verdade. Então você fica sendo ovelha de cativeiro. A ovelha de cativeiro, irmão, é aquela ovelha que vai para todo culto. É aquela ovelha que quando você vai conversar com ela, ela fala assim: o meu pastor falou. Entendeu? Essa é a ovelha de cativeiro, é a ovelha que não conhece pasto. Ele aprendeu, nasceu no cativeiro, aprendeu a comer no coxo, e ali no coxo ele fica. Uma coisa que Jesus ele mais combateu foi religião. Você pode ler, Jesus estava ali no embate direto com os saduceus, com os fariseus. Foi o que ele mais combateu, foi religião. E quando você está preso numa religião, você não conhece o caminho. E não conhecendo o caminho, você não entra pela porta. Mas os donos dos apriscos aprisionam você, te dão comida no coxo e não permitem que você coma, que você paste. Agora, uma coisa é certa: ovelha não é animal de cativeiro. Ovelha tem que pastar. Quando você vai ler no livro de João, no capítulo 10, a parábola, eu vou fazer um vídeo depois só sobre esse assunto. Mas quando você vê ali a parábola do bom pastor, o bom pastor te encontra de fato no aprisco. Quando ele chega, você está preso ali no aprisco, o porteiro abre a porta, ele entra e chama você pelo nome. Se você ouvir a sua voz, se você for dele, você vai ouvir a sua voz, vai sair e vai pastar. Ele vai na sua frente e você vai pastar. Se você ficar preso ali dentro daquelas 4 paredes, indo para culto apenas, comendo aquela comida de coxo que lhe dão, você vai engordar rapidamente. E estando gordinha, você tem 2 destinos: ou vão arrancar a sua lã, e você vai ser aquela ovelha sempre peladinha, que nunca tem nada, porque tudo a instituição tira, ou você vai ser sacrificado para tirar a sua gordura. O bom pastor, ele é o contrário. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele vai na sua frente, te leva para pastar, mas ele não te abandona. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, voltando para o texto que nós estávamos falando, Jesus ele disse que naquele dia ele dirá: apartai-vos de mim, todos vós que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade são ações contrárias ao reino do Eterno. Toda ação que você faz contrário às leis do reino, ela é iniquidade. E para esses não está reservado a entrada pela porta. Irmãos, para que nós possamos adentrar pela porta, é preciso renunciar-se ao mundo. O mundo, ele não se renuncia através das nossas forças.
O mundo, você tem força para renunciar quando você tem um compromisso real com o reino. Tem muitas pessoas que têm compromisso com a instituição, mas não têm com o reino. Quando é que nós temos compromisso com a instituição e quando não temos com o reino? Se você ama mais a instituição do que o seu irmão necessitado, está contra a Constituição. Eu não vejo em nenhum lugar nas Escrituras, eu vejo escrito que naquele dia o Senhor perguntará: em qual instituição você estava congregando? Uns dirão: na Assembleia de Deus, na Cristã do Brasil, na Universal. Não será essa a pergunta. Naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não curamos os enfermos? Em teu nome não falamos em línguas estranhas? Em teu nome não profetizamos? E eu vos direi abertamente, diz Jesus: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E por quê? Não estava lá na igreja, servindo a instituição? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive enfermo e não foste me visitar. Estive preso. Estive nu. Estive com sede. Senhor, quando foi que o Senhor teve esses problemas que nós não te assistimos? Quando você negou a qualquer um dos pequeninos, a mim me negaste. Isto é que nos será cobrado. Isso nos será cobrado. Queridos, é preciso nós voltarmos às origens. Nós precisamos retroceder, voltar ao passado. Nós temos hoje muitos crentes dizendo que são os dias que nós estamos vivendo, que tudo mudou. E eu concordo que tudo mudou. Mas o que essas pessoas não sabem é que Deus não mudou e não mudará. A palavra não mudou e não mudará. Embora muitos tenham adulterado, encontrado dentro da Bíblia refúgio para pecar, a palavra ainda é a mesma. Nós devemos observar e saber que nós havemos de prestar conta da nossa mordomia. Nós devemos saber que nenhum líder religioso, irmãos, nenhum líder religioso pode te salvar. Não adianta o que falarem, não adianta apresentar para você um caminho largo e espaçoso, uma porta larga e espaçosa, porque a verdadeira porta, que é Cristo, ela é estreita. E que ele sabia desde o início que nós, como seres humanos, sozinhos, nós não conseguiríamos na jornada. Foi por isso que ele disse: não vos deixarei órfãos.
não lhes deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece nem pode conhecer. Essa é uma outra coisa, outra característica que você deve observar. Ah, mas o fulano é cheio do Espírito Santo. Mas como ele anda? É amigo do mundo? É amigo do mundo? Porque a Escritura diz que qualquer que se constituir amigo do mundo, qualquer que se fizer amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo. É cheio do Espírito Santo? Tem tempo para orar? Tem tempo para ler as Escrituras? Ou está apegado com o mundo? Se você não tem tempo de orar, não tem tempo para as Escrituras, eu lamento te informar, mas o Espírito que está operando em você não é o Espírito Santo. Mas o irmão está me julgando. Não estou te julgando. Quando eu estou falando para o irmão, eu devo olhar para a minha vida também. E quem nos julga é a palavra. O Espírito de verdade, que o mundo não conhece e não pode conhecer. E não é, irmãos, uma aparência de santo. É ser santo na essência. É você ter hábito de orar como hábito de comer, de se alimentar. É você ter hábito de ler as Escrituras como hábito de alimento. Eu vejo aí muitos irmãos falando de Daniel na cova dos leões, Daniel na fornalha. O que os irmãos esquecem de meditar ali é que Daniel, ele tinha o seu horário de oração e que no horário da oração ele estava orando. É que os irmãos esquecem de meditar, é que quando Deus revelou para Daniel o que revelou, foi porque ele tinha lido as Escrituras e ele descobriu pelas Escrituras que o tempo do cativeiro tinha vencido, tinha acabado. Então, meus queridos, nós precisamos voltar atrás, recuar. Não é porque a instituição está cheia, não é porque parece que está dando certo, que está dando certo. E não adianta eu julgar o A ou o B. Esse julgamento ele precisa começar através de mim. Este Espírito ele tem que estar operando primeiro em mim. Primeiro no irmão, para depois nos outros. A árvore, irmãos, ela dá fruto segundo a sua espécie. E Jesus ele disse que qualquer que não renunciar, qualquer que não abandonar pai, mãe, irmão, irmã e até a sua própria vida, aborrecer até a sua própria vida, por amor do reino, não pode ser meu discípulo. E é importante eu dizer para os irmãos que quando eu falo dedicar-se ao Evangelho, eu não estou dizendo dedicar-se à instituição. Eu não estou dizendo para os irmãos dedicar-se à instituição.
A instituição você tem que pôr na sua cabeça. Instituição não é igreja. Instituição é empresa. Atrás daquela placa que você frequenta tem um CNPJ. E aqueles que estão na frente, e eu quero fazer aqui uma ressalva, quando eu falo que aqueles que estão na frente, eu não estou dizendo daqueles pastores que trabalham e que saem correndo do trabalho para dirigir um culto, para dirigir uma igreja. Eu não estou dizendo dessa gente. Esses, de fato, são servos do Eterno. Eu estou dizendo da cúpula. De todas elas. De todas elas. Estes não têm compromisso com o reino. Eles têm compromisso com a instituição. E amanhã, quando você não tiver mais lã, quando você tiver velhinho, velhinha, você pode saber que você vai ser sacrificado para tirar o último que você tem, que é a gordura, e colocar um outro no seu lugar. Por isso eu digo para os irmãos, leiam as Escrituras, orem no seu quarto, conte para o Eterno os seus pecados, confesse-se diante do Criador. Leve uma vida com o Eterno. Aceite as leis do reino. Viva, procure viver nas leis do reino para que você de fato receba o Espírito Santo. Este Espírito que está aí. E eu quero dizer, em talvez 80%, 90% do que se dizem batizados no Espírito Santo não são. Fala em línguas estranhas, irmãos. Naquele dia, muitos dirão. Não esqueça disso. A árvore, irmão, ela dá fruto segundo sua espécie. As pessoas que foram batizadas um dia no Espírito Santo, que estão cheias do Espírito Santo, elas dão fruto segundo o Espírito Santo. O seu linguajar, o seu tempo para o reino, a sua forma de portar perante o mundo, a sua forma de portar perante os irmãos, ele denuncia se ele pertence ao reino ou não. E é assim que a palavra diz. Peço aos irmãos que meditem. Não me leve a mal, irmãos, por estar falando essas coisas. Eu sou conservo dos irmãos. Eu sou menor do que todos os irmãos. Mas nós precisamos conversar essas coisas mais abertamente e meditarmos mais abertamente na vida individual de cada um de nós, para que não venhamos perecer, irmãos. Eu peço a você que, se esse vídeo foi útil para você, me ajude, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, dê um like para nos ajudar, mande para outro irmão, nos ajude a evangelizar. Nós temos um grupo de estudo, não é bem de estudo, é um grupo em que nós meditamos na palavra do Eterno todas as terças-feiras, das 8 às 9 da noite. Funciona assim. Eu vou deixar o link do nosso grupo na descrição desse vídeo. Você entra no link e você vai ficar fazendo parte do nosso grupo de WhatsApp.
todas as terças-feiras, antes das terças-feiras, eu posto o texto que a gente vai meditar. Quando for terça-feira, quando faltar 5 para as 8, eu vou estar postando o link no canal, no grupo. Você entra lá no link e entrará online, estará conosco para a gente meditar no texto. Adianto para os irmãos que não falamos de igreja. Não quero saber de placa de igreja, irmãos, nem de ninguém. Não quero saber de qual igreja você é. Não atacamos ninguém. O nosso intuito é meditarmos nas Escrituras. É um alimento diário que eu penso que nós devemos nos alimentar. Devemos confortar uns aos outros. Devemos estar falando aquilo que é pertinente ao reino. E caminharmos assim. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Eu aguardo os irmãos, então, até o próximo vídeo.